não é fã de Rita Lee? Os palcos de São Paulo com certeza são plateias lotadas e agora indo lá pro Rio. Quer saber mais sobre esse espetáculo? Então vem comigo. E já estamos com os convidados dessa semana aqui no nosso foyer e eu vou começar apresentando eles para vocês. Vamos começar com ele, que é ator, diretor de arte, roteirista de cinema. No musical sobre Rita Lee, Antônio Vanfil transita com versatilidade entre Charles Jones e Arnaldo Batista, dois nomes marcantes na trajetória da rainha do rock brasileiro. Seja muito bem-vindo, Vanfil. Que delícia de apresentação. É só uma palhinha. Todas as atividades. É isso aí, gente. Me contratem em alguma área. E é só uma palhinha, porque tem muito mais, né? A gente faz um pupurri. É um juntinho. Adorei. Mas é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, que delícia. Que Por tarde. favor. Vamos lá. Tem bastante coisa para acontecer no programa, Muita mas coisa. vamos lá. E agora vamos a ele, que é ator, músico, diretor teatral, diretor musical e produtor cultural. Em cena, Roquilde Júnior incorpora Gilberto Gil com carisma e presença, trazendo à tona a essência de um dos maiores ícones da música brasileira. Seja muito bem-vindo, Muito Roque. obrigado. É um prazer ter você aqui. Prazer meu. Principalmente ter vocês aqui para falar sobre Rita Lee, que está sendo um grande estouro, um grande sucesso, não é? É verdade. Super sucesso, né? É. Que privilégio ser um sucesso. É isso aí, assumir esse sucesso. Com certeza, que estão fazendo história no palco brasileiro, coisa que há anos a gente talvez não estivesse vendo, né? Uma temporada longa, tudo isso, mas a gente vai falar mais já sobre isso. Agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, que ele chama Vem cá, te conheço. Tem um nome um pouco sugestivo, não é? Mas é um quadro onde a gente e a nossa equipe de pesquisadores gigantesca aqui do Foyer faz pesquisa sobre a vida de vocês e traz algumas curiosidades. É um dossiê. É um negócio. Que medo, gente. Às vezes a gente encontra no Jus Brasil algumas coisas, com certeza. Mas é sobre isso. Fiquem tranquilos, vai que não. Bom, e para as nossas curiosidades, para a gente começar esse quadro, quem quer dar o start? Quem começa? Vamos lá, Vai. Começa Então vamos comigo. lá, vamos por Vanfil. Tem várias coisas que a gente descobriu, mas eu acho bacana. A gente até falou um pedacinho ali fora. Algumas eu só vou responder na presença do meu advogado. Maravilhoso. Malau, você pode fazer esse papel pra gente? Malau tá aqui da Pombo que é super parceira nossa. Então Malau vai fazer o serviço do advogado, tá bom? Qualquer Beleza. coisa você fale com a Malau. Bom, vamos lá. A gente conversou um pouquinho lá fora sobre isso, mas eu queria trazer que você já dirigiu o espetáculo A Árvore Seca, da Esther Lacava. Esther Lacava, grande atriz que esteve aqui recentemente. Eu tive o prazer de dirigir a Esther. Inclusive, ela foi indicada ao Shell por esse espetáculo, Árvore Seca. E agora ela retornou com o espetáculo. O espetáculo foi dirigido há 15 anos atrás. Porém, ainda é um espetáculo muito vivo, porque se trata de coisas profundas da nossa natureza. A Esther traz isso lindamente para o palco e ela retomou o espetáculo recentemente porque ela está fazendo alguns solos que ela construiu ao longo da carreira e esse espetáculo abriu esse momento. Eu sou orgulhosíssimo desse espetáculo. Eu estava no Rita, inclusive, eu não pude assistir, né, a temporada e recebia fotos, né, Instagram, agora todo mundo manda, pessoas que não tinham assistido e foram assistir. É um super sucesso e é aquela coisa que você faz e guarda com carinho, assim. E foi um super encontro, né? Direção com essa atriz que vocês vão conhecer aqui, que é maravilhosa. Então, Esther é demais. Muito bem. E, Vanfil, você transita muito por todas as áreas, né? Faz direção de arte, direção de teatro, musical. Como é que é? Como você se sente em todas elas? Eu não tive muito. Quando eu me descobri como artista, eu me descobri também dessa forma um pouco dentro do todo, assim. Eu não consigo separar muito as coisas, né? Eu digo que eu sou o melhor diretor porque eu fui fazer EAD e me vi como ator sendo dirigido por outros diretores. Eu comecei a fazer figurino porque eu via que a necessidade da cena trazia uma coisa ou outra. Eu não consigo descolar muito. Mas as outras pessoas reconheciam esse olhar em mim. Então me chamavam, vem dirigir uma cena minha? Tá bom. E aí eu fui descobrindo isso. Vem fazer um cenário para o meu espetáculo? Vou. Figurino. E aí eu fui desenvolvendo essas habilidades. Digo que não sou super famoso porque ainda não fiquei numa fila só, eu fiquei em várias filas. Então conheço muita gente, meu nome roda muito por aí, né? Eu já fiz visagismo para musical, fiz, né, direção de arte para TV, direção para TV,
trabalho na Academia Internacional de Cinema como professor, dirijo curtas, dirijo filmes, então tem esse lugar e roteiro, gosto de fazer o roteiro a partir do ator, então tá tudo muito junto para mim, assim, não tem uma coisa, essa história de uma fila só, eu junto todas as filas, eu falo, galera, vamos aqui, quem faz o quê? E eu gosto muito desse lugar de ser um multiartista hoje em dia. Antes eu ficava em crise, falando, ai, mas eu estou abrindo muito pop-up. E não, hoje eu estou muito feliz, assim, com essa versatilidade e que é um privilégio também, né? Você poder Com certeza. desenvolver a sua aptidão artística em outros momentos do jogo, assim. E traz muito para cada lugar, né? É isso. Rock bem sabe, que divide o palco comigo, o quantas vezes eu propus objetos, ou propus uma roupa, ou um cabelo para um personagem, né? Tem personagem que surge de um óculos, né? Assim, e então isso é super importante, assim, para mim. Eu junto muitas ideias dentro de cada profissão. Quando eu estou dirigindo, eu penso muito no ator, nas ações que ele está fazendo, né? Qual a encenação que vai estar ali. Desenvolve um olhar diferente, assim. Então hoje eu vejo como um privilégio. Mas parte disso, a gente fala com muita poesia e tal, mas tem uma parte disso que é também sobreviver de arte, né? Então, nos momentos em que você não está no palco como ator, o que você faz? Né? Eu não tive essa opção de fazer, eu não fui fazer engenharia, né? A minha habilidade era ali, fazendo cenário. Tinha um professor que falava na EAD, né? Você é um homem de teatro, porque eu ficava a tarde inteira na minha formação frequentando o figurino da escola de arte dramática, falando com o cenotécnico. Eu chegava mais cedo para conhecer ali os outros ambientes e à noite eu fazia aula de interpretação na sala. Então eu tinha esse lugar de querer já aprender as outras áreas, né? E o cinema surgiu ali também. Me convidaram para fazer direção de arte para um curta e aí eu me encantei também por esse universo e tô nele até hoje. Muito bem, e agora uma pergunta muito básica. Dormir em algum momento? Olha, super importante para a saúde, sabia? Eu boto fé, assim, eu falo, gente, durmam 8 horas por dia. Para cantar, se você não dormiu 8 horas, entende? É importante para sua saúde, criatividade. Então defendo, assim, eu sou um dorminhoco de carteirinha. Defendo essas 8 horas, tento fazer isso direitinho. Às vezes não dá, né? Tem Não, eu trabalhos não que sei você como você trabalha consegue. 16 horas por dia, e aí você fica, tem, né, pouquíssimo tempo para organizar o resto da vida, né? Que é toda a vida. Mas é importante. Esse lugar da saúde é super importante para um criativo, né? Porque a gente se apaixona pelos projetos e fica sem comer, sem dormir, sem, né? Então eu tomo muito cuidado às vezes porque eu sei que eu sou essa pessoa que esquece. Nossa, não comi. Assim, Então é importante sempre estar com essa atenção, assim. Enfim, a gente trabalha com o corpo, né? Então, comer e dormir, inclusive nos coletivos, né? Fala, fulano não dormiu hoje. Ou tá com fome. Dá aquele Dá aquele uma pressão na trabalho para a galera. equipe. Poxa, vamos comer. Eu sempre Pressão. falo, gente, vamos comer direitinho, vamos dormir direitinho, para poder viver feliz em comunidade nos nossos trabalhos. Tem brigas que eram só um sono, né? Era só um sono resolver uma briga. Isso. Só um biscoitinho. Decretava Muito paz bem. mundial. Exatamente. Muito bom, então acertamos a nossa primeira e ainda Super. descobrimos outras coisas. E agora chegou a sua vez, Rock. Medo. Tá preparado? Vamos A gente também nessa. descobriu várias coisas, mas acho que é assim, pegando gancho no que o Vanfil falou sobre formação, sobre aonde começou, você fez licenciatura em letras? Fiz licenciatura em letras. E a música te tocou primeiro do que o teatro, ou como foi? O que aconteceu? Como foi essa caminhada? Bem, a música, desde muito pequeno, assim, esses dias eu tava lembrando, conversando com o com o Fabiano Augusto no camarim. Desde, sei lá, das minhas primeiras memórias, elas são musicais, assim. Eu lembro de me encantar pelo violão, me encantar pela guitarra. O meu pai era um cara que cantava, era um músico, assim, que não exerceu isso profissionalmente, mas cantava na noite, cantava no bar, e aí a minha família, minha mãe teve bar durante muito tempo, então meu pai cantava no bar da minha mãe, né, ali para entreter os clientes, e muitas vezes eu muito pequenininho, com 5, com 6, não sei
qual a idade exatamente, eu ficava ali na perninha dele segurando, e aí um cliente pediu uma cerveja, ele me entregava o microfone e ia atender, e eu ficava cantando aquelas coisas que hoje eu escuto e digo, nossa, tipo Gonzaguinha, Emílio Santiago, Elis Regina, esses negócios. Então a minha nascente como artista, ela vem da minha relação musical, da minha relação musical. O teatro eu encontro no começo da adolescência. Eu me mudei, eu sou de Salvador, me mudei um período para o interior da Bahia e fui morar na zona rural de uma cidade que chama Conceição do Jacuípe. E eu passava as tardes muito sozinho ali, né? Então eu ia para a escola de manhã e ficava tarde, aí não tinha os amigos, né? Todo o meu convívio da cidade, né? da minha infância, aquilo se perdeu naquele momento. E aí eu começo a ler muito, aí eu volto pra música, que tinha um tempo que eu estava mais distante, aí eu aprendo a tocar violão ali naquele período, e eu começo a me encantar pela TV naquele momento. Não era nem pelo teatro que eu não tinha esse acesso, mas assim, começa a ver muito filme, começa a ver muita novela, aquilo começa a chamar a minha atenção ali. E aí um ano depois eu volto para Salvador com uns 12 anos, e aí essas coisas elas ganham um espaço na minha vida que até então era muito da brincadeira, era do esporte, era dessas coisas. Aí eu começo a não querer fazer mais nenhuma outra coisa que não seja tocar violão o dia inteiro com os amigos na rua. Aí o ciclo de amizade começa a mudar. Aí fazer teatro, aí eu fui fazer teatro no Instituto Araqueto, que era um instituto vinculado à banda, né, que é no meu bairro, na periferia, no bairro que eu nasci e me criei na periferia de Salvador. E aí eu começo a fazer essas coisas, elas ficaram hora conversando, né, a música e o teatro, e hora disputando espaço e a minha atenção na formação. Mas quando eu cheguei nesse momento, né, de final de ensino médio e tal, tinha essas opções, né, a Escola de Teatro da UFBA, que é uma escola bem conceituada, inclusive, né, tanto na sua graduação quanto na sua pós-graduação, e a Escola de Música da UFBA, que também é muito potente, mas no meu último ano de ensino médio, eu participei de um programa de iniciação científica. Eles estavam fazendo um programa de iniciação científica júnior, pegando estudantes do ensino médio, colocando dentro da universidade para desenvolver projetos de pesquisa como o PIBIC, como, né, PIBID, os programas que tem. E aí eu ganhei uma bolsa para ir para o Instituto de Letras, estudar a teoria da literatura. E aí quando terminou, eu fiz, cara, esse negócio é legal e eu acho que esse negócio pode me ajudar em tudo. E aí tinha a possibilidade de bolsa, aí eu fiz, com essa graninha que eu posso conseguir aqui, eu posso continuar fazendo teatro, eu posso continuar fazendo música, então eu vou para lá. E cursei, e eu acho que muito da forma como eu penso, muito da forma como eu olho para o mundo, inclusive artisticamente, acho que vem dessa base crítica, vem dessa base teórica, sabe, da literatura, acho que muito do meu olhar sobre todas essas outras áreas tem muito dessa base, sobretudo da teoria da literatura, que foi a minha área de concentração, assim. Eu fiz letras, mas, assim, eu não sei uma regra de gramática, assim. Eu só cumpria as matérias de língua portuguesa. Agora, as disciplinas de literatura eu era completamente apaixonado, e muito do que eu sei de literatura dramática, das teorias do drama e os autores, tudo, eu estudei em letras, não estudei em teatro, né? Mas tem essa... Muito bom, e é uma belíssima trajetória, não é? Diferente do Vanfil, mas que tem ali a sua essência, e a arte sempre esteve presente, e muito muito bonita e muito importante também. Pra gente também falar pra quem tá começando que tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem, dá pra gente conciliar várias coisas e tá tudo certo. O caminho é esse mesmo. E que sorte que esse trabalho, né, que a gente faz, e eu sou super defensor das formações, eu acho que sim, acho que a gente tem que estudar teatro. Sim. Tipo, eu não estudei academicamente, eu fui estudar por outras vias, fiz oficina, inclusive muitos desses professores lá da escola de teatro que eu não encontrei na universidade, eu encontrei na vida como diretores, como professores em cursos, oficinas.
Mas o teatro, ele tem essa coisa da gente muitas vezes conseguir aproveitar outras habilidades e outras áreas da vida, Total, tem essa né? potência da descoberta, né? Sim, Você tá ali, alguém te chama pra você experimenta e fala, nossa, isso aqui também é legal. também é legal. O teatro tem um pouco essa generosidade com Sim, a troca, né? total. E é importante esses olhares, né? Porque é isso, vocês trazem olhares completamente diferentes para aquilo que vocês fazem e a gente enxerga isso no palco. A gente vê isso no trabalho de vocês e isso é belíssimo. Bom, acertamos bom. mais uma. Que isso? Acertamos e vamos então para mais uma rodada. Vamos. Foi tranquilo, não foi? Tá vendo? Foi, Nada de não Jus é? Brasil, nada Não, de Serasa, tá tudo bem. Por hora tá tudo bem. Tá tudo bem. Então vamos voltar a você, Vanfil. Eba, olha lá. Então a gente passou aí por toda essa sua trajetória, mas tem algo muito curioso, engraçado, talvez. Eu achei curiosíssimo que você esteve no elenco de uma série do Zé do Caixão. Estive no elenco de uma série do Zé do Caixão. Olha que loucura. Eu fui fazer um teste pra essa série e aí eu acabei pegando um personagem muito bacana. E eu estava com um espetáculo em cartaz. E eu não quis abrir mão do teatro pra fazer. E acabei ficando com outro personagem, porque eles tinham um número menor de diárias, porque eles gostaram de mim e me chamaram pra essa história. E foi uma experiência tão legal, porque você fica, imagina, abrir mão de um trabalho pra ficar com outro, você fica assim, né, ator sofre nesses momentos que você tem essa escolha, ainda mais com audiovisual. Só que eu tava muito feliz na temporada e eu falei, gente, vai se estender, eu quero ficar aqui, eu vou ter que abrir mão dessa personagem. E fiquei assim, ai, tchau. E me ligaram no dia seguinte falando, olha, você não vai poder fazer, mas tem esse outro personagem aqui que é super bacana, que é, né, enfim, político. E eu falei, nossa, né, mudou tudo, mas vou aceitar esse desafio, vou topar. E era uma cena diretamente com o Matheus, assim, o primeiro momento que eu ia gravar já era com o Matheus, e o Matheus pra mim é um deus, né, assim, da atuação, eu acho ele extraordinário. Eu mega nervoso aquele momento, assim, você vai gravar essas coisas, não conhece a equipe ainda, então você chega, né, pianinho ali, e tal. E o Matheus foi tão querido, assim, eu brinco que ele puxou o meu tapete de tantas formas para me deixar confortável, né? Porque você fica tenso e tal, e ele foi me trazendo assim, ele quase me brindou com aquela figura, com aquele personagem ali. Porque era um momento da série, ele estava seguindo, gravando muitas coisas, e ele me trouxe pro jogo da cena assim, e foi muito gostoso, assim, era um jogo que eu guardei no coração ali de fazer, porque você fica, né, audiovisual, com aquele domínio que ele tem, ele te traz, você fala, vou entrar no jogo desse cara, né? Não vou perder aqui querendo manter a minha. E foi uma experiência deliciosa, assim. A direção foi muito querida e eu acho a série super interessante porque né, sobre um cineasta brasileiro, né, no nível do Mujica e que a gente tem aí como emblemático. Os gringos piram quando vem os filmes, né, dele, assim. E eu acho super importante essa valorização, né, dessas figuras, principalmente artistas desses, assim, que a gente constrói pouca memória sobre. Então a série é muito bacana. E eu tô lá. Contrastando com uma galera muito legal, enfim, Gilda Normati e Matheus, Vanessa Prieto, enfim, um elenco incrível. Fiz sim. Terror. Muito bem, Demais. e acho que é isso que você disse também, que é muito importante, né? A gente tratar essas figuras brasileiras com devido respeito e que a gente tenha mais coisas sobre elas. A gente tá vendo aí o sucesso de Rita Lee, vocês também passaram rock pelo sucesso de Silvio Santos, então são figuras que a gente gosta de lembrar e tanto uma história quanto a outra traz outros nomes que também merecem ter aí o seu espaço, isso é muito importante, acho belíssimo. Bom, e agora vamos a você, Rock. Falando em literatura, você esteve no elenco do Bem Amado. Estive no elenco do Bem Amado. Estive no elenco do Bem Amado, foi uma experiência muito importante, muito bonito para mim. Tinha pouco tempo que eu estava aqui e um belo dia o Marco França me liga e fala assim: "O que é que você está fazendo?" E eu estava fazendo técnica de um espetáculo. Ele fez assim: "Vem para cá. A gente está montando Bem Amado, a montagem vai ser super rápida e eu preciso de um ator que seja músico e
e vem pra cá, porque eu acho que tem tudo a ver e tal. E aí quando eu cheguei lá, e aí várias coisas, né? Quando eu entrei na sala no primeiro dia de ensaio, o elenco já tava ensaiando há acho que uns 15 dias, 3 semanas mais ou menos, assim, já tinha feito todo o processo de mesa, de tudo. E aí eu entro na sala, quando eu entro na sala, praticamente a primeira pessoa que me recebe é o Cássio Escapim, que é o ídolo da infância, é o Nino. E aí eu parei e fiquei meio congelado, dizendo assim, como assim? O que é que tá acontecendo? E ele foi maravilhoso, assim, super, super querido também. E o elenco é um elenco genial, de várias pessoas que eu já admirava e pessoas que foram ficando aquela coisa do ídolo que vai virando seu amigo, como ele, como a Lu Ramanzini, que eu acho uma gênia, como o Marco, que eu sou suspeito, que já é meu irmão desde de muito tempo, há uns 20 anos já. E essa relação de poder contar uma história, isso é curioso, assim, porque era o único baiano do elenco contando a história de Dias Gomes, falando de lugares que são muito familiares para mim, né? Eu visitei várias sucupiras durante toda a minha vida, sabe? Minha família vem de várias sucupiras, minha família paterna, minha família materna, essas histórias políticas e fantásticas e absurdas sempre foram muito comuns dentro do meu imaginário, dentro das minhas relações de construção de indivíduo e da minha relação mesmo com o sertão, com a nordestinidade, com o recôncavo, com essas coisas todas que a gente escuta. Então foi uma experiência lindíssima, assim, é um espetáculo que eu tenho muito, muito carinho, além da equipe ser maravilhosa. Acho que o acabamento era muito bonito, foi muito bom fazer. Era um espetáculo lindo, 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 lindo e delicioso. E que aproxima também, né? Porque às vezes a gente tem ali o texto do Bem Amado, um texto muito importante para a nossa literatura, mas que os jovens talvez estejam um pouco afastados. E você trazer essa versão musicada com esses nomes, com vocês no elenco, traz um novo vigor para a obra, não é? Com aquela estética também, que era tão bonito, né? Um espetáculo bonito de se assistir. Eu vi, fiquei louco também, achei lindíssimo. E acho que no momento, uma peça muito oportuna para aquele momento histórico em que a gente estava vivendo também. De tensão política, pós-pandemia e toda aquela... né? Isso era uma coisa que inclusive a gente sentia, assim, em muitos momentos, assim, muito ali próximo da eleição, tinham sessões que eram quase, sei lá, na minha referência, era quase Bavi, sabe? Era quase Bahia e Vitória, assim, se eu olhava na plateia. Com alguns absurdos que o Odorico falava. Ele falou Bavi, eu falei, quem é esse pensador? Quase Bavi, eu falei, quem coisa. que é? Corinthians e Palmeiras. Bahia e Vitória, maravilhoso. Que é essa coisa inflamada e debochada, né? O Bavi tem essa característica assim, das rivalidades do futebol. E a minha posição no espetáculo, eu via o espetáculo inteiro. Então eu fazia o Mestre Ambrósio ali, que era um dos pescadores que vinha trazer a notícia do Zeca Diabo e também do começo, né, dessa peregrinação com esse primeiro corpo que não era enterrado em Sucupira e que motivava essa proposta, né, essa campanha eleitoral do Odorico para virar prefeito a partir desse mote. Mas o Odorico ele fala coisas que são absolutamente absurdas. E por incrível, por mais absurdo que pareça, muitas vezes eu estava tocando aqui, olhando para a plateia e a gente ia vendo a reação das pessoas exatamente nesse antagonismo, né? Através daquele humor ali, acho que a essência da humanidade está muito escancarada, assim, está muito explícita, né? A gente viu o conflito das pessoas, assim, dizendo não é possível que ele esteja dizendo isso, e do lado tinha uma pessoa dizendo assim, é isso aí mesmo, tem que fazer isso aí mesmo. E é tão genial, porque ele diz coisas tão absurdas que ele até inventa palavras, né? Isso é muito bom, né? Completamente. Paraguaçu, ele inventa vocabulário pra ser absurdo. É absurdo. Muito bem. Então, acertamos mais uma. Tá tudo certo. Eu acho que com isso a gente pode fechar esse bloco e ir para o nosso próximo com louvor. Não é? Super Certeza. podemos, vocês estão... Então é isso. Pontuaram. E vamos então ao nosso primeiro sinal.
Muito obrigado, produção. E com isso a gente vem agora realmente para falar de Rita Lee, uma biografia musical que uma temporada em São Paulo que foi estendendo, 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 estendendo e a gente queria mais e queria mais, ingressos esgotando e agora você já tem data marcada para chegar no Rio. Sim. Como tem sido tudo isso para vocês desde o começo ali e também vamos ter que falar sobre isso, obviamente, interpretar esses nomes que vocês interpretam, porque não deve ser fácil subir no palco sendo quem vocês são. Vai lá, amigo. Vai lá, amigo. É um fenômeno. Eu acho que tem uma máxima que dizem que fenômeno não se explica, mas eu acho que tem uma explicação muito, muito básica, que é, aliás, duas explicações que são muito básicas, que é Rita Lee, que é uma artista absolutamente impressionante, incrível, foi uma mulher revolucionária, com essa quantidade de hits, com o seu posicionamento, com a sua figura, com a sua importância para a música e para a cultura brasileira, para a vida pública do país. Então ela é essa figura que é um ícone de representação por tanto tempo, o que é, né, importante também frisar, e continua sendo, e continuará sendo sempre. Eu acho que esse combo ele é muito feliz na dobradinha com a Mel, que é absolutamente uma incorporação, com a licença do uso da expressão espiritualista, mas assim, é impressionante ver o que a Mel faz diariamente, né, no palco. E é um fenômeno mesmo, assim, porque o espetáculo, ele atinge não só a fanbase da Rita, né? Ele atinge todo mundo. Ele transita em todas as gerações. Quem conheceu em tempo, quem conhece agora, os jovens, os adolescentes que escutam a música na trilha e que querem comprou saber. o disco e quem viu o meme. Sim. Né? Assim, é muito essa linha, né? A Rita, ela é essa artista mãe do rock, porém ela é uma artista pop, de popularidade, né? No Brasil e até no mundo. Tem o Príncipe Charles, era fã da Rita, sabe? Assim, tem coisas que você descobre que você fala... Ela tinha uma inserção absurda, né? Em muitos lugares. E uma fonte de energia caótica também, uma figura muito legal, né? Os textos da Rita são legais, os tweets da Rita são incríveis, né? Então, assim, ela era essa artista que também compunha com a imagem, que tinha, né, figurinos icônicos, momentos icônicos. Ela é um ícone em si, né? Você põe um óculos e um cabelo vermelho, você lê Rita Lee, né? São poucas as figuras que você tem, assim, ícone completo. Então acho que ela traz esse astral para que as pessoas fiquem curiosas e queiram assistir. E como eu disse, acho que do meme ao fã do disco. E, claro, concordo plenamente, a Mel nessa composição que vai ganhando a plateia, vai construindo a Rita ali na sua frente, de repente você fala, é a Rita, né? Nos ensaios era isso, assim, eu pensava, nossa, eu tô aqui, de repente eu olho, é a Rita. Como lidar com a sua verdade como ator quando você está contracenando com a Rita Lee? Eu brinco muito, às vezes eu olho para ela em cena e dá aquele nervosinho de estar com a Rita mesmo, assim. Ela traz essa camada de realidade pro espetáculo, de carisma, e ela é uma atriz muito dedicada, assim, muito... que compõe nessa beleza, assim, que vai trazendo o pequeno e quando você vê, tá tudo ali, né? A Rita tá ali para quem quiser ver e ouvir, né? Acho que tem uma composição também com né, toda a equipe envolvida, assim, acho que os diretores, né, Márcio Macena e Débora de Bois fazem um trabalho muito, uma dupla que funciona muito bem, assim, eles são, funcionam como né? esse complemento, como essa energia que vai se formando. E que escolheram um elenco muito legal, né? Sabem escolher bem, né? Nossa, como eles escalam bem, viu? Eu acho que esse elenco tem essa maturidade, assim, de cena, que é muito gostoso jogar com essas pessoas, assim, fazendo parte do elenco, eu fico
torcendo e fico muito admirado. Tem cenas que eu vou na coxinha assistir diariamente, que eu quero ver um pedaço, sabe assim, eu digo que eu compreendo o sucesso, porque se eu não estivesse no palco, eu estaria na plateia. Eu tenho, assim, eu falo, eu ia querer ouvir essa música mais uma vez, eu ia querer ver aquele momento, porque eu acho que tem uma simplicidade no que a gente está fazendo, que é uma simplicidade da sofisticação, que ela, assim, não tem nenhuma artimanha. A gente conta a história, a gente narra aquela história como a Rita traz na autobiografia dela, né? Então, o que a gente faz é ilustrar um pouco aquilo para a plateia, né? Com muito carinho, com muito respeito, né? A essa figura. E é uma emoção diária você saber que você vai abrir a cortina e que tá todo mundo lá todos os dias, né? Isso é tão legal, poxa, temporada esgotada. Não tem um dia que a gente fala, vai abrir a cortina e a galera vai estar aí. E aí a galera bate palma quando abre a cortina, vê a Rita pela primeira vez. E aí, né, essa emoção, esse encontro acontece. Então, é um privilégio. Com certeza. Você perguntou sobre essas figuras também. Vai lá, Roque. Gilberto Gil, hein? Então... Acho que casa muito bem com o que você trouxe pra gente, de você ouvir essas figuras e agora você é essa figura no palco. Sim. O Gil é um artista que sempre teve muito presente, assim, também tá nas minhas primeiras memórias, assim, eu tenho essa memória de ouvir o Realce com meu pai, eu ainda muito, muito pequenininho ali, ouvindo o LP, que ainda tem na minha casa, em Salvador e tal. À medida que eu virei adulto e fui me encontrando, eu acho que, sobretudo com artistas que não são de Salvador, muita gente começou a reconhecer, e aí eu sempre achava, é só a relação do sotaque, né, e tal. O sotaque, nossa, tem uma coisa que lembra, nossa, tem uma coisa, tem um tempo, tem uma maneira de articular e tal, que lembra o Gil, até que um dia eu tava voltando de Salvador, voltando do Carnaval de Salvador, o Márcio me manda uma mensagem e fala, escuta, me indicaram aqui, o Marco França indicou para você fazer o Gilberto Gil. Você topa me mandar um material pra gente avaliar? Eu fiz, topo, pode ser de madrugada? Eu chegava aqui, sei lá, 10 da noite. Amanhã de manhã esse material tá. Eu cheguei de madrugada, gravei, mandei. E aí... deu certo, funcionou, e aí começa um outro pedaço, que é o pedaço de agora olhar para essa figura com esse olhar quase extrativista, quase tipo assim, beleza, o que é que eu consigo extrair disso para tentar criar em mim uma natureza que se aproxime dessa personalidade. Então, é um trabalho que tem uma responsabilidade, eu sinto isso diariamente, acho que todos nós sentimos ao estarmos fazendo o espetáculo com a Rita, estarmos encontrando e vivendo esses personagens que são pessoas que existem, que existiram, né? Não tá só dentro da nossa imaginação que a gente usa o andar de um, a fala de outro, a mãozinha do outro. Não, ele é um conjunto complexo, completo e complexo, mas é absolutamente prazeroso, gratificante. Cada vez que alguém identifica qualquer mínimo traço, que seja, nossa, o olhar, nossa, a fala, nossa, o izinho, um dia desse o neto dele foi ver e fez, você faz o izinho do meu avô. E aí, tipo assim, nossa, é o gol, sabe? É isso. Tipo, tá, tô no caminho, estamos no caminho, né? Mas é um privilégio com sua dose gigantesca de responsabilidade, mas é muito prazeroso. Eu tinha feito o Rita Lee Mora ao Lado, que foi uma montagem da Débora e do Márcio também, com a Mel fazendo a Rita, que a Rita foi assistir, né, há 10 anos atrás. E um dos motivos da Rita começar a pensar na autobiografia foi também o fato dela ter visto ali aquele espetáculo com a gente e tal. Então isso já tinha sido uma carga de emoção muito grande para uma vida. Né? Conhecer a Rita, tá ali fazendo o espetáculo da vida dela para ela e tal, né? Tinha esse lugar.
Na montagem eu fazia o Arnaldo e fazia o Caetano Veloso. Que nessa montagem não tem o Caetano, né? A gente mudou coisas, né? Porque agora é autobiografia, não é o mesmo texto, né? São textos diferentes. Lá era o Rita Lee mora ao lado. Tinha uma similaridade com a história de vida, porque era um romance sobre a biografia dela, mas é completamente diferente ter a palavra da Rita. E aí uma cena me ligou e falou, bom, a gente vai fazer o espetáculo. Eu falei, tá. Eu não sabia o que eu ia fazer, porque ia ter mudanças, era um espetáculo novo, então eu fui ler a autobiografia. E eu fiquei completamente apaixonado pelo Charles, porque eu achei tudo que ela narrava ali a respeito dessa figura muito complexo, assim, porque ele era uma fonte de energia caótica, né? Ele era um cara rígido, porém libertário, ele era um cara que acredita em ET e é ateu, e aí ele tem coisas... então, são coisas muito complexas para uma figura, e você fala assim, tá, claro que esse cara é o pai da Rita. Olha a Rita, né? Olha as escolhas que ela faz que não são óbvias, olha esse lugar, né? E ele faz coisas muito doidas, assim, né? Ele é meio cientista maluco, é dentista, né? É americano e morou em Santa Bárbara do Oeste, no Brasil, com os pais que vieram para cá. Quer dizer, tem uma complexidade grande. E eu fiquei muito... Eu falei, não sei, né, quem vai fazer. E aí, no primeiro dia de ensaio, uma cena meio que jogou assim, e aí acho que você faz o pai... Meio que... Eu fiz... Oi? Né, eu já fiquei... eu vou fazer o pai, né? Fiquei na minha, tá bem, eu faço o pai e tal. Claro, com certeza. Claro, normalidade. Tudo bem, normalidade. Mas amando a possibilidade, porque eu já tinha tido esse encantamento. E durante esse momento pré-ensaio, eu tinha lido as biografias, a 1 e a 2, porque é a autobiografia e a outra autobiografia. E aí eu falei, eu vou começar a ouvir a Mel, porque a Mel gravou, né, o audiolivro da autobiografia. Então eu ia pra esteira e ficava ouvindo a Mel Lisboa para relembrar, para ouvir de novo toda a história, assim. E aí começou esse processo. Quando eu fui trazer o Charles para a cena, eu sentia que tinha um amor muito grande ali dele com a Rita, né? Eu fui pesquisar e tinha pouquíssima imagem, tinham algumas fotos e eu fui perguntando mesmo para os próximos, assim, que eu conseguia contato, falando, como é que era isso, né? Como é que era? Então eles me traziam informações de que ela era a filha preferida, de uma certa forma ele tinha uma diferença de tratar com ela. Então, né, ele dá o violão, ele tem ações muito, muito bonitas, assim, de carinho em relação a ela. E eu falei, poxa, eu queria que esse pai fosse um pai da Disney. Bom, muito bom. A referência sabe assim, faz o pai todo da sentido. Bela? Sabe assim, aquele pai que você gosta já? Mas o cara é ateu num lugar, né, no Brasil, onde a gente tem essa espiritualidade e onde o catolicismo é muito forte. A minha mãe é católica. Então tem uns lugares assim de texto que eu falo, nossa, como dizer isso, né, sem... E eu fui buscando esse lugar de ter esse lugar histriônico dele, mas com certo carisma. E aí a encenação foi me trazendo delícias, né? Ele tem um Jeep, que é o Charles, que era o nome dele, que ele deu pra Rita, né? Enfim, fui encontrando ali ferramentas. E curiosamente, eu me mantive no Arnaldo, que é o primeiro homem também, né? É o namorado. Então eu faço o pai e o primeiro namorado. Pô, que privilégio maior. E o Arnaldo também tinha esse lugar dele ser, dele ter uma certa, pros fãs, ele tem uma certa vilania, porque ele de fato expulsa ela de uma banda ali, né? Ele tira a Rita, né, dos Mutantes. Uma banda que também é absolutamente importante para a história da música no Brasil, né? As Mutantes são incríveis, assim, criaram coisas em pouco tempo que são ouvidas até hoje. Fazem parte de um disco histórico como o Tropicália, que é até tema de vestibular, né? O Arnaldo tem uma força muito grande ali. Nessa montagem ele tem cenas menores, porque óbvio se trata ali da vida da Rita, no sentido de trazer, né, o que motivou ela para ir pro rock, mas ele tinha essa força de tirar o microfone, né, assim, de impedir ela de cantar num dado momento, né, o que fez com que ela tivesse mais força ainda e falasse, olha aqui, vou cantar sim. Então, ao mesmo tempo que eu falo, é difícil fazer isso, é muito bom hoje em dia fazer isso, porque eu sei o que vem depois, né? Quando ele tira aquele microfone dela, ele entendeu. Ela foi brilhante.
Então tem essa responsabilidade. E aí eu rio muito, porque eu tiro o microfone, vou, troco de roupa e recebo ela em casa como pai hoje em dia. Então eu Isso é tiro, ótimo. eu dou a rasteira, mas eu dou o alento. Então eu Uhum. fico feliz, assim, como ator, de ter esse círculo completo ali com essas figuras. Eu sou apaixonadíssimo pelo Charles, assim, eu defendo muito, porque eu sou realmente fã dessa figura tão caótica que gera uma figura, né, desses pais que são portais e geraram uma Rita Lee pro nosso mundo, né? Só agradeço, Uhum. Charles, Cheza. Olha essa artista, né? Muito bem. E você trouxe um pouquinho, Rock, disso dessa relação com a plateia. Teve algum feedback, alguém da plateia que quando vocês viram e quando falou algo pra vocês, aquilo marcou e falou, tá ótimo, entendi por que eu tô aqui? Olha, tendo muita gente ver, né, o espetáculo, assim, e o, o, o Rock, na maluquice de falar de mim em terceira pessoa, o Rock adora muito encontrar e guarda com muito carinho um encontro com todo mundo. A gente teve agora Margarete Menezes, que foi 2 vezes nossa ministra, o Ney Matogrosso, a própria família da Rita, que é muito legal, atores importantíssimos que têm ido e que sempre, né, são muito carinhosos com a gente. Mas tem 2 encontros que pra mim, assim, 2 retornos que são especiais, assim. O primeiro foi do Alceu Valença, porque a gente não sabia que ele ia e ele, quando a gente visualizou ele na plateia, ele tava aquela figura dançando e se divertindo muito, a gente conseguia ver ele da coxia e é nordestino como eu, e é um artista que eu admiro muito, e que eu já vi no carnaval várias vezes lá e tal. E quando terminou, ele foi um querido, ele começou a brincar, ele começou a falar, fez assim, "Ei, cara, tu tá me imitando?" E aí ele deu um feedback dessa relação com o Gil, dizendo, nossa, mas faz igualzinho, nossa, mas parece. E aí me deu uma coisa de dizer, nossa, então se esse olhar de uma pessoa que conhece ele de perto, né, conhece o Gil de perto, né, disse que reconheceu ali, tem um caminho aí legal. E recentemente, há umas semanas atrás, a Bela Gil foi com o Nino, né, com o filho dela, e ela foi uma querida também, uma fofa. Só que o Nino, ele começou a brincar, ele começou a falar assim, olha o avô, olha o meu avô, olha não sei o quê, e deu esse retorno, tipo assim, ele faz um izinho parecido. E isso me chamou a atenção, dizer, nossa, se esse olhar ainda da criança reconheceu traços, né, e similaridades ali, é porque de fato tem elementos que tem composto, na medida do que é possível compor o Gilberto Gil, que é simplesmente para mim uma pessoa que não tá nesse plano mais, é um orixá, é uma entidade. Então são a gente recebe muitos feedbacks de pessoas que veem o espetáculo 20 vezes, muitas vezes, e que reconhecem detalhes, dizem, olha, mudou isso hoje, olha, mudou aquilo, olha, isso tá mais não sei o quê. Mas acho que esses 2 encontros, assim, pra mim tem sido, foram especiais, assim. Acho que nesse feedback do trabalho de ator mesmo, sabe? Dizer, nossa, tá bem parecido. Ai, difícil elencar um só, porque de fato a gente tem recebido muito carinho, assim, a nossa plateia, desde manifestando ali durante o espetáculo até quando a gente sai, vem conversar com cada um, sabe? Você vê é muito bonito ver a transformação que a pessoa viveu durante a peça, porque sempre tem uma relação com a vida dela. Do público, teve uma pessoa que me disse, eu queria muito ter um pai como você. E isso, de fato, me tocou na hora, assim, de verdade, porque foi muito forte, assim, ela me trouxe isso com muita força. E tem 2 momentos que eu posso te confidenciar, que pessoalmente foram muito gostosos, assim, pra mim. Um deles foi porque Roberto, ele foi assistir o nosso ensaio,
enfim, sem cenário, sem figurino, apenas um tecladinho ali, a gente cantando para Roberto numa distância de sala de ensaio. E nesse dia eu estava bem nervoso, porque eu pensava assim, nossa, a gente vai narrar essa história, da qual ele é, enfim, personagem protagonista ali, junto com a Rita, para esse cara aqui, a olho nu, né, assim, olhando para ele. E as reações dele, a forma com que ele foi tão carinhoso com a gente depois desse ensaio, e a manifestação de carinho com todo mundo, os abraços que ele deu, os olhares para mim, aquele dia foi assim, né, vamos estrear, assim, para mim foi, ok, né, eu me senti muito validado ali naquele momento, porque se aquele cara que estava sendo tão generoso ali de assistir a peça naquelas condições, sem luz, sem nada, e dizer aquilo pra gente, que legal. E aí teve um outro momento com o João Lee, que é filho da Rita, que já assistiu algumas vezes, né, os filhos já foram algumas vezes, e que eu fiz uma brincadeira com ele, que eu falei, meu neto, e ele falou, e aí, vô? E ele brincou comigo de volta, assim, e ele sempre foi muito carinhoso com isso, assim, e eu fiquei muito contente, assim. Depois ele veio conversar comigo nesse lugar, ele nasceu no mesmo dia que o avô, eles fazem aniversário na mesma data, né, enfim. E a gente conversou ali, aquela troca foi... Porque é isso, né, tem essa especificidade do Charles, né, ele não é uma figura pública como o Gil. Então eu gosto muito de receber esse carinho quando vem da família. Eu falo, nossa, porque aquelas pessoas de certa forma tiveram ali uma parcela dessa energia, né? Então é muito gostoso para mim assim esses momentos. Muito bem. E agora, temporada no Rio chegando, quais são as expectativas para ela? Depois dessa temporada de imenso sucesso em São Paulo. Que seja tão ou mais incrível, se é que é possível, do que foi aqui, com extensões. Então, galera do Rio, vamos lá, né, pra gente estender essa temporada. Primeiro renovar o bronzeado, tá, Né? gente? Que a gente mora em São Paulo, Rio tem praia, acho que vai ser legal. É bom, é Eu acho bom. que tem essa expectativa, mas essa expectativa de conseguir afinar também com os públicos, né, os diferentes públicos do Brasil, esse amor pela Rita, né? Porque eu acho que tem essa especificidade, assim, né? A Rita era muito amada também no Rio de Janeiro, de outra forma, né? São Paulo tem ela como a Santa Rita de Sampa, e ela, se eu não me engano, ganhou cidadã carioca num período, porque ela tinha esse apelo com o Rio de Janeiro. E eu tô bem curioso para sentir assim essa diferença, essa pulsação, entender como um espetáculo vai chegar lá, assim, eu tenho essa curiosidade, assim. Até porque é muito pedido, né? Sim. Assim, qualquer post, mesmo que esteja falando de outra coisa e que a gente tem acesso, tem um pedido do Brasil inteiro, né? Tem sempre a galera dizendo, vem pra não sei onde, vem pra tal lugar, não sei o quê. Mas vinha de uma demanda muito intensa, assim, do público do Rio de Janeiro, pedindo para que o espetáculo fosse para lá. A gente recebe muita gente aí esse fim de semana mesmo. Agora, na saída, eu encontrei um grupo de pessoas que tinham vindo do Rio para cá para assistir. Então, acho que há uma expectativa na cidade também para receber a peça. Né? E de plateia, assim, eu tenho experiência de que a plateia do Rio é muito generosa com o humor. E eu acho que o espetáculo ele traz bastante isso, né? Assim, ele traz humor em vários momentos ali dessa biografia. Então eu tenho essa expectativa também de falar, vamos ver como vai ser com uma plateia carioca esse lugar, né? Esse lugar do humor que a peça traz tanto. Sim. Eu adoro, sabe? Essa mudança. Eu adoro esse lugar de poder escutar o público pela primeira vez, de entender um pouco como ela... É sempre diferente. Mas acho que quando muda de cidade tem um lugar, né? Tem. Do sotaque, né? Tem um lugar que é gostoso de sentir. São energias, né? E é bom renová-las também. Total. Muito bem. Eu acho que então a gente tem que ficar por aqui nesse bloco, senão a gente vai começar a dar spoiler demais. E a galera do Rio tá muito animada. Não vou ser eu a estragar essa animação, não é? Então, vamos pro nosso próximo bloco. E vamos então agora ao nosso segundo sinal.
Muito obrigada, produção. Eu espero ter acertado dessa vez. É comum eu errar, então deixo aí pra vocês. Mas o segundo sinal é aquele momento em que as portas do teatro já se abriram, a gente já sente a plateia, a gente já tá sentindo aquela energia que vem do público. Pra vocês, é momento do quê? O que vocês fazem a partir do segundo sinal pra se preparar pra entrar em cena? A roda. A gente tem uma roda clássica que a gente faz todo dia e que é uma oração que a Rita deixou pra gente. Que é o Reza, né? Que é o A Reza. música Reza da Rita Lee. Que Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba e etc, etc. Então acho que é um momento em que a gente se olha no olho, a gente se conecta, porque esse ritual diário, né? Essa rotina também vai fazendo com que cada dia a gente chega de um jeito, cada dia a gente vem de uma referência, de um lugar, de uma energia, com uma demanda, e para fazer o espetáculo junto, para estar alinhado, para estar afinado, a gente sempre dá uma checada, sempre se olha no olho, é um momento também sempre descontraído, leve, que a gente dá risada, tem sempre uma piada, uma brincadeira antes. Então, eu acho que esse é um bom segundo sinal, assim. Teatro tem esse lugar, né? Enfim, pra mim tem muito esse lugar de você ali conseguir, em algum momento, trazer o seu ritual, né? Então a gente tem esse momento de oração coletiva e eu sou o primeiro a entrar, assim, né? Na coreografia de movimento, eu sou o primeiro a pôr o pé no palco. Então eu faço também uma oração pessoal e para começar já o espetáculo aquecido, assim, eu faço as primeiras cenas, então eu já trago a ideia de abrir aquele espaço, então dou aquela convocada, assim, é esse momento de convocar mesmo, porque aí você sente o frio na barriga, já tem ali um ruído da plateia, você fala, ó, agora tem que abrir essas portas aí pra gente focar aqui e ser gostoso para todo mundo. Então tem esse momento coletivo, e aí vou ali, fico um pouquinho concentrado para já entrar no pique nesse lugar energético mesmo, assim, de estar atento, de ouvir, né? Eu gosto muito desse momento, né? A gente brinca ali e tem esse pequeno momento de silêncio, assim. E aí... Vai cada um por um canto, né? E aí começamos. Então, acho que é isso, assim. Basicamente, que a gente faz de um segundo pro terceiro, é muito pouco tempo. É verdade. É uma fração pequena de tempo, mas que às vezes parece, né? Não começa nunca. Pra gente, do público, assim, vai logo. É aquele segundo, checa o microfone, checa não sei o que, tá tudo certo. Ah, baguilha, fechou. Tá, o figurino tá embaixo, não sei o que, tá na troca, tá tudo certo. Então vamos começar. Segundo. Por outro lado, é um momento também que eu já conversei com outros colegas, e porque durante um tempo eu achava que era uma maluquice da minha cabeça. Por outro lado, do segundo pro terceiro, é o momento que dá vontade de sair correndo. É o momento que muitas vezes eu tenho essa vontade de dizer assim, por que eu não fui ser bancário, brother? Sabe? Que atender, fazer uma conta, tá bom, se eu, sabe? Porque tem esse misto da expectativa, do momento da exposição, da vontade de acertar, do estar pronto pro jogo, sabe? O xixi de nervoso nunca vem no primeiro sinal. Não. Ele sempre vem do segundo pro terceiro e você só vai conseguir fazer esse xixi lá no meio da peça. Exatamente. Então... Se conseguir. Se conseguir. Então eu acho que acho que esse momento que, pra mim também é um momento muito de encontro comigo mesmo, assim, sabe? Dessa necessidade de me reafirmar por que eu tô fazendo isso na minha vida. De precisar dizer pra mim mesmo de novo, assim, você escolheu fazer isso. E é isso, assim, preciso dizer pra mim de novo, eu escolhi fazer isso. É lindo, é ótimo, é bacana. Dá medo, dá nervoso, tem uma responsabilidade, tem um encontro com as pessoas, precisa estar disponível, precisa estar presente, sabe? Precisa estar... Independente do que aconteça no seu dia, na sua semana, precisa parar esse tempo, sabe? Precisa se alinhar nesse tempo com toda essa equipe, com toda essa engrenagem, com todas essas pessoas
Para mim que gosto dessa relação de espiritualidade com tudo, com o universo, com os orixás, com Deus, com todas essas energias, para mim é um momento em que então é exatamente isso, assim. Alinhamento. É o momento de respirar, né? De se colocar presente. Mas de reafirmação desse pacto, sabe? De dizer, é isso. E posso dizer, quando a gente vê vocês no palco e sente essa energia, pra gente tá claro por que vocês escolheram fazer isso. Pra gente fica perfeitamente claro. A gente fala, deveria estar aí mesmo. Jamais deveria ser bancário. Era isso que deveria estar fazendo. Ai, que bom. Que bom, que alívio. Você me salvou aí umas 3 semanas de terapia. Vou pensar nisso. Olha, que maravilha. Tá fazendo, olha. Que isso, pra gente é belíssimo. O espetáculo é lindo. E agora preciso perguntar pra vocês. Ainda não fui, como é que eu faço pra ir? Vai, né? Pega um avião pro Rio de Janeiro. Se você não está no Rio de Janeiro, por favor, é verdade. Vá até o Rio, né? Acho que... Bom, aqui a gente tá com a temporada esgotada, né? Desde que estreou praticamente. É questão de 2 minutos pra esgotar quando abre de novo, é uma coisa... E briga, as pessoas brigam com a gente, falam com a gente no direct lá, dizendo, nunca consigo ir, não é possível. Loucura. É uma, como fala? É um show de cantora pop, né? Sabe aquele show que você tem que ficar na fila pra comprar? É uma loucura, né? Isso que a gente tá vivendo. É tão bonito no teatro poder viver isso. Então faça seu esforço, consiga um momento, sabe? A gente vai viajar ao Brasil, vai pro Rio agora, então... vocês vão ter chance de assistir, mas fiquem ligados quando abrem as vendas, porque sim, né, tem essa demanda, acaba rápido, mas a gente ama fazer, então acho que é importante que tenha esse lugar, assim. Sim. E tem gente que já assistiu mais de uma vez, então pera lá, também... né? Você vai assim, não consegui. Tem gente que já assistiu algumas vezes, então ficar ligado ali naquele momento, é possível ficar ligado naquele momento de compra ali, porque sim, tem uma demanda, tem um desejo de muita gente de assistir. E é muito gostoso. Eu falo, me distanciando de de fazer parte do espetáculo, porque eu digo, estaria na plateia. Então acho que é um prazer, assim, quando eu vejo um familiar meu que assistiu e que me traz uma devolutiva gostosa, né? Amigos que assistem e que eu falo, nossa, aquela pessoa se moveu, né? Se curtiu tá ali. Então a experiência Rita Lee, uma autobiografia musical, vale muito a pena, gente. Então... encontre aí seu meio de assistir. Estaremos agora no Teatro Casagrande, Rio de Janeiro. Então, bora lá. Dá pra pegar um ônibus aqui em São Paulo. As vendas estão abertas. Sai daqui de noite, chega lá de dia, toma um café bacana vai na praia, dá uma passeada. Passeio delícia de fim de semana. Se você é de São Paulo, vai passar o fim de semana no Rio. Mas todo mundo foi pra Lady Gaga, agora a gente vai pra Rita Lee também. Aí é isso aí, de gente. Diva pra dívida. Bora lá. Muito bem. E todas as informações vão estar lá no Instagram da peça, não é? Sim. Rita Lee, uma autobiografia musical, é isso mesmo, é grande, mas funciona. Vai lá, que tá tudo lá direitinho, onde a gente vai estar. Agora Rio de Janeiro, estreamos dia 26, ficamos lá até a primeira semana de agosto, e depois todas as datas aí pelo Brasil. Mas as vendas são abertas para as últimas 3 semanas, então se você vai para o Rio de Janeiro, se você é do Rio de Janeiro, fica de olho, vai lá, porque acaba rápido mesmo. As 3 primeiras semanas já estão esgotadas, então você tem aí essa chance. Tem. Vem muito com bem. A gente, e se a gente quiser saber desses trabalhos de vocês, dessas outras vertentes de vocês, como eu encontro vocês? Bom, eu concentro tudo no Instagram, @Roquildes_Júnior. Roquildes não é um nome difícil de encontrar, vocês não vão encontrar muitos. Então, digitou Roquildes no Instagram, já vai aparecer provavelmente a minha cara. E lá tem sempre informação de tudo que eu tô fazendo, tanto as informações do espetáculo quanto de outros trabalhos. Para mim tá tudo sempre concentrado lá. Facinho de achar. Muito bem. Instagram, @Vanfill, VANFILL, ó, simples, Vanfill, F de faca, tá? Vai lá que a gente conversa. Propostas?
Muito bem, sabemos que eles estão Todos os trabalhos versáteis, estão tem lá, muita coisa estão pra lá. fazer. Dá pra ir pra qualquer lado, né? Da literatura, à música, do cinema, à televisão, eles estão aí prontos pra tudo. Churrasco também. Ah, é bom, a gente gosta. A gente curte Gosta. também. É jogo de tabuleiro. Nossa, a gente é. adora. Muito bem. E se você quiser saber mais sobre o espetáculo, quiser ver cenas do espetáculo, tudo isso você encontra no nosso site foyer.digital. Não esquece de dar uma passadinha lá. Todas as nossas redes também são foyer.digital. A gente está aqui para qualquer dúvida, qualquer coisa. E a gente se vê semana que vem. Muito obrigada, foi um prazer recebê-los aqui e espero recebê-los de volta, hein? Com outros trabalhos também. Só Oba. chamar que estamos aqui. Muito obrigado. Eba. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Que pelo isso, espaço. contem com a gente e a gente se vê no Rio. Obrigado, Bel. Meu beijo melhor. Vamos ver a gente. É isso, então vamos agora ao nosso terceiro sinal.